Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem por Boa aí? noite. Graças a Deus. Boa noite, professor. Vamos aqui para a prova, hein? Estamos indo aí para a prova, por gentileza, estudar, né? O nosso conteúdo programático a gente já terminou, conteúdo finalizado, perfeito. Unidade 3 e unidade 4. Alguém tem alguma dúvida? Professor, por gentileza. Fala, Lincoln. Qual é o artigo ou aonde se busca para eu saber, numa rescisão contratual, você deve se basear pelo quê? Pelos últimos salários? Onde que fica elencado isso? Sempre na base da última remuneração. É um artigo, professor? Onde fica? Eu não me recordo agora o artigo da CLT. Mas é artigo, mas é um artigo, então, fica dentro da CLT ali que determina... entendi. Obrigado, viu, professor? A gente verifica aí, sem problemas. Obrigado. Pessoal, vocês têm alguma dúvida ligada à minha disciplina? Querem perguntar algo do que foi falado da unidade 3 e 4? Eu estou puxando ela aqui na tela. Alguém pode falar comigo, por favor? Eu estou acompanhando. Tá. O Luiz passou para vocês a data da prova, já estão sabendo. Oi, mestre, ele passou sim as datas, o formato da prova, que vai ser através do Forms, né? Sim. E o prazo é 24 horas para estar executando a prova, né? E a data? É no dia da aula, né? Dia 15 e 16, né? Me parece, né? Exatamente. Eu vou ficar uma horinha só. 15 de junho, né? 15 de junho. Então, a gente tem essa semana, a outra. Perfeito. No dia 15, a gente efetivamente faz a prova no sistema da plataforma Forms. Tudo bem? Perfeito. Né? Alguém tem alguma dúvida aí, queira me perguntar algo? Ô, professor, boa noite. A prova do senhor vai começar desde o encontro 3 em diante, correto? Desde o encontro 3 em diante. Exatamente isso. Estou entrando aqui agora. A relação de empregado e empregador. Tá? Começa aí, unidade 3 em diante, fala de jornada, compensação da jornada de trabalho. É isso? Estou com ela aberta. Deixa eu ver, acho que... Não, encontro 3 é relação de empregado e empregador. Deixa eu ver o encontro 2 aqui. Ele quer dizer unidade 3, encontro 9, tá? Encontro 9, 10... tá, encontro 9. Pensei que era Exatamente, é do 9 para frente. Entendi. A gente já tratou da relação de empregado e empregador quando fizemos a B1. Ok. Positivo. Então, deixa eu... Dúvida pontual ninguém tem? Só mais um momento. Cadê o Cristiano da Silva? Tá aqui, hein? Não está presente. Professor. Olá.
Uma dúvida com relação a descontos, a gente não faz parte dessa prova, mas nós já vimos isso, os descontos que são autorizados em folha de pagamento. É autorizado que a empresa desconte do funcionário uniforme? Precisamos ver, melhor dizendo, convenção coletiva de trabalho, se é autorizado ou não. Depois de convenção coletiva de trabalho, a gente tem que olhar, ok, contrato de trabalho, né? Então, primeiro, convenção coletiva de trabalho, depois, contrato de trabalho, ok? Para ver se é autorizado o desconto, não só o desconto do uniforme, bem como a sua manutenção, né? A manutenção do uniforme. Tá bem. Então, dependendo da convenção e do contrato, pode ser que seja permitido, então. Exatamente. O porquê da sua pergunta? Qual é a categoria que você pertence? Não é para mim, é meu esposo, ele é assessorista no hospital, no HCOR, e descontaram o uniforme. Eu achei estranho, porque uma vez que a empresa é proibido trabalhar sem, então é uma coisa que o funcionário não tem muito o que fazer, então ele é obrigado a comprar, por isso a minha dúvida. Entendi. Então, aí a gente tem que pegar a convenção coletiva da categoria profissional. A gente não pode esquecer que convenção coletiva de trabalho faz lei entre as partes, hein? É obrigatório que a gente tenha conhecimento. Então, nessa linha, já até entrando aqui em revisão, né? Tudo que a gente for falar de direito do trabalho, não existe uma resposta, na mais das vezes, de bate-pronto. A gente tem que buscar a convenção coletiva da categoria profissional, entendeu? Para dar uma resposta precisa. Se a nossa própria Constituição Federal trata de direitos mínimos, né? Imaginem vocês, ok? O que trata uma convenção coletiva de trabalho é a força que ela tem. Então, a gente não pode sair falando de bate-pronto o que é o que acha, tá? E a gente tem uma responsabilidade muito grande em cima disso, porque passa uma informação errônea, o rapaz, né, ou a moça, dentro do ambiente de trabalho, vai divulgar isso, entendeu? Sim. E aí, efetivamente, fica todo mundo com uma ideia errada, né? E isso pode gerar um clima de mal-estar, perfeito? Não só dos empregados, como dos empregadores, e às vezes por nada, entendeu? E às vezes por nada, por uma alegação efetivamente fora do contexto. Então tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar muito cuidado com isso. Em relação à orientação que a gente passa, a empresa, imagina, você passa uma informação errada, a empresa tem 100 funcionários lá. Isso dá um reboliço tamanho. É melhor falar que não sabe, que vai pesquisar e que traz a informação, que não há qualquer problema nisso, do que trazer a informação errada. Aí teremos problemas, aí é certeza. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. Vamos lá. Ligada à compensação... Professor. Oi. Por favor, até para esse caso que eu te perguntei, primeiro eu tenho que ir lá e olhar a categoria da... Oh, meu Deus, me fugiu agora. Olhar a categoria, a convenção que ela pertence, e aí depois, até nesse caso que eu te perguntei, em relação aos últimos salários, são diferentes. A pessoa do telemarketing, primeiro eu vou lá, na categoria dela, contabiliza, e pode ter diferença. Tal categoria não é pelos últimos salários, é pela comissão, não sei. Isso, uma categoria que é assim, a categoria dos comerciários, entendeu? A gente sabe que a maioria do pessoal que trabalha no comércio, né, recebe um salário fixo, que é a maioria, né? A maioria é salário fixo mais comissionamento, ok? E a gente sabe que, efetivamente, os meses de dezembro, Dia das Mães, Dia dos Pais, perfeito, são os meses que mais vendem, perfeito? Então, a gente tem que tirar uma média disso, né? Tem convenção coletiva que fala que é a média dos últimos 3 meses, tem convenção coletiva que fala que é a média dos 6, tem convenção coletiva que fala que é a média dos 12 meses, que eu acho a mais correta,
Perfeito? Mas a Perfeito. gente tem que analisar. E quando não tiver, aí a gente se baseia pela CLT, correto? Sempre. Muito obrigado, professor. CLT é regra mínima, né? O que prevalece mesmo é convenção coletiva de trabalho. Como eu já disse para vocês, é um trabalho árduo, é um trabalho exaustivo, né? Tratar aí efetivamente de estudar a convenção coletiva de trabalho. O pessoal não gosta. Só que o risco de você responder aí a um processo disciplinar e uma responsabilidade civil é simplesmente enorme. Simplesmente enorme. Eu penso um pouco... Oi? Eu penso um pouco nessas novas profissões, por exemplo, um social media. Não existe uma categoria assim, né? Aí, aí a gente se baseia, vai na CLT, caso não haja convenção, né? Sim. Você pode ficar preocupado que daqui a pouco surge uma nova categoria profissional para essas pessoas. Então, um sindicato de classe, a todo momento, né, aparece efetivamente um sindicato para normatizar isso. Ok? Muito obrigado, professor. Vamos lá. Voltando aqui à nossa aula, né, iniciando aqui a nossa aula, vamos falar aí de compensação de jornada. Perfeito? Eu vou fazer um en passant rápido, né? Para a gente ver se consegue passar sobre todas as sessões aí e todos os encontros, melhor dizendo, da unidade 3 e 4. Então, falamos o quê? Na compensação de jornada de trabalho, tá? Que a duração diária é o artigo 59, a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, tudo isso que a gente estava comentando, eu com o Lincoln e a moça anteriormente, está aqui, ó. Vê que quase todos os artigos da CLT, ele se reporta sempre ou por acordo individual, tendo em vista agora que efetivamente com a reforma trabalhista prevalece, né, o negociado sobre o legislado, prevalece o negociado sobre o legislado, então acordo individual de trabalho é algo importante para nós, perfeito, ter um acordo individual, tá? Aí entra a parte do advogado mesmo, fazer um belo contrato de trabalho, colocando tudo aquilo que ele acha cabível, tá? Contrato de trabalho, a todo momento eu faço alterações aqui, porque sempre aparece uma coisa nova, né? Algo que alguém perguntou, uma atuação, perdão, uma atualização legislativa, né? Então, não dá para ter esses contratos simplistas. A gente tem que ter um contrato que fecha aí todas as hipóteses que pode acontecer aí no decorrer do contrato de trabalho. Ok? Cuidado com isso, hein? Tomem muito cuidado com isso, por favor. Deixa eu só sair aqui do meu WhatsApp, senão eu não tenho sossego. Vou começar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Convenção coletiva de trabalho, ok? Convenção coletiva de trabalho. Então, nós precisamos aí das convenções. E quando a gente não sabe, hein, a qual categoria profissional aquela pessoa pertence, como devemos proceder? Alguém poderia me dizer? Né, quando a gente não sabe a qual categoria pertence? Era essa a minha dúvida. Alguém poderia me dizer ou não? É minha aula aqui. Tá me ouvindo? Existe uma forma da gente descobrir as categorias pelos quinais da empresa, tá? Tem um site que me parece que é da Confederação Nacional de Indústrias,
que você faz a consulta, ele diz em qual categoria sindical você está enquadrado. Não é através do sindicato, professor? Acho que ele caiu a linha dele, pessoal. Vamos esperar ele retornar. Opa, voltei, estou aqui. Oi, Fala. professor. Então, existe uma forma de você descobrir a categoria sindical de cada entidade, tá? É pelo site lá do CNI, da Confederação Nacional de Indústrias, ele tem uma ferramenta lá que faz o enquadramento sindical das categorias de acordo com os quinais da empresa, tá? Perfeito. Caso haja dificuldade de identificar em qual categoria que é. Bem como as delegacias regionais do trabalho, né, complementando aí a resposta do Sérgio, para a gente não dar informação errônea, a gente pode fazer, né, uma consulta, ok, para que ela formalize, né, a qual categoria profissional aquela pessoa pertence. Por quê? A gente tem que tomar cuidado para não entrar erroneamente numa ação. Perfeito? Então, primeiro a gente faz a pesquisa, como o nosso amigo Sérgio passou, pelo KNAI da empresa, tá? E segundo, eu posso até fazer perante aí um órgão trabalhista para se chegar na resposta. O que eu não posso fazer, efetivamente, dar, como eu já disse, né, uma resposta errônea. Isso não pode ser feito em hipótese alguma. Cuidado com isso, é uma prova contra si. Perfeito? É uma prova contra si. E, efetivamente, também, se você juntar a convenção coletiva errada, da categoria profissional errada, ela, em juízo, será declarada nula, como se ela não tivesse existindo. Perfeito? Será declarada nula. E aí a gente volta lá para os direitos constitucionais. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, viu? Não é algo tão fácil assim, né? Também não vou dizer que seja tão difícil, mas ele é cheio de tato. A gente tem que olhar com muito carinho, tá? Por isso que muitas das vezes a gente toma entrevista do cliente uma vez, duas, três, né? Porque aí você vai estudando a convenção coletiva da categoria profissional a qual ele pertence, e aí, efetivamente, você vai aí surgindo dúvidas. Então, deixa eu ver se ele recebeu isso, deixa eu ver se ele recebeu aquilo, deixa eu ver qual era o percentual do seu noturno, qual é o percentual de hora extra, se recebia equipamento de proteção individual, se não recebia, tá? Se era responsável pelo pagamento do uniforme, se não era, pela manutenção do uniforme, se não era. Tudo isso interessa para nós. Tudo isso. Tudo bem, meus amigos? Sim ou não? Positivo. Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá voltar aqui. Deixa eu só compartilhar a tela. Que eu fui compartilhar e acabei fechando. Mas, enfim. Tá aqui. Então, a gente falou de compensação de jornada e eu estava mencionando o seguinte, tá? Ela pode ser acrescida, né, de 2 horas extras por acordo escrito, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que analisar isso com muito carinho, né? O acordo individual, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho, para que a gente possa fazer os nossos pedidos aí corretamente.
Então, de compensação de jornada de trabalho, fundamento aí no artigo 59 da CLT, a gente já sabe que o limite máximo para as horas extraordinárias é de até 2 horas extras por dia, tá? Nessa linha, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quando se faz muita hora extra, a gente tem que ver o impacto que isso vai dar na folha de pagamento, né? Porque a hora extra é crescida no mínimo de 50% da hora normal, ok? Bem como tem reflexo em FGTS, INSS, aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia. Então, existe um cálculo que é feito sobre o valor do hora homem trabalhado. Então, quanto custa aquela pessoa trabalhando para mim a hora dela? Qual o valor da hora dela? E se eu preciso fazer hora extra, eu já sei que a hora dela vai me custar, no mínimo, 50% a mais, e vai ter o reflexo nas demais verbas. Aí eu respondo, né, a pergunta, é melhor fazer hora extra e deixar uma equipe toda, às vezes, exausta de tanto trabalho, muitas das vezes aborrecida porque não quer fazer hora extra, tá? Está fazendo contra a sua vontade, ou é melhor, ok, eu contratar um outro colaborador? Para eu chegar a esta resposta, eu tenho que ter o valor do homem-hora trabalhada, a gente já conversou a respeito disso, tá? E ver quanto isso vai impactar, se fizer hora extras, né, na minha folha de pagamento. Muitas das vezes chega-se à conclusão que é melhor não ter hora extra e ter um colaborador a mais, tá? Ou então, ter hora extra para produzir um produto e vender, a venda daquela produto, aquela lucratividade com aquele produto, tá? Às vezes não vaga a hora daquele profissional trabalhando. Não compensa. Às vezes eu passo em algumas lojas, alguns locais, vejo, às vezes é tarde, a loja aberta, maquinário, iluminação, colaboradores lá, falam, pô, será que isso está pagando? É isso que muitas das vezes leva uma empresa a uma outra seara do direito, que se chama efetivamente falência. Ok? A empresa não sabe como é que efetivamente não está dando lucro na atividade que ela exerce. Cuidado com isso, hein? Temos que ter cuidado com esta hora extra. Já vimos que a prorrogação da jornada pode ser semanal ou mensal, ok? Sua validade demanda acordo escrito ou tácito entre empregado e empregador. Caso contrário, a gente está falando de banco de horas, quando a periodicidade ultrapassa em um módulo mensal, que ele pode ser semestral via demanda acordo coletivo ou anual, tá? Que tem que ter previsão em convenção coletiva de trabalho. Perfeito? Foi isso que a gente efetivamente conversou a respeito aí de jornada. Aí eu pus um quadro resumão aqui, ó, mensal, ajuste mediante acordo individual, tácito ou escrito, e, caso contrário, ultrapassem a módulo de um mês, banco de horas, semestral ou anual, semestral via acordo individual escrito, ou anual, mediante aí negociação coletiva de trabalho. Foi isso que nós vimos relacionado aí efetivamente, tá? A jornada de trabalho. Pessoal, a gente tem que levar isso muito a sério, porque folha de pagamento é efetivamente o que acaba aí onerando demais um empregado com uma empresa. Esse valor, para quem trabalha naquela advocacia preventiva, tá? Esse valor ele tem que estar muito bem exposto para a empresa. Ele tem que estar muito bem exposto para a empresa para ela saber o custo operacional dela. Perfeito? Ela precisa, até para fazer, custo do produto, custo efetivamente da hora trabalhada, ela tem que ter isso, tá? Para ela chegar a uma conclusão.
Isso faz parte de uma consultoria trabalhista. Isso faz parte de uma consultoria trabalhista. Tá? Então, a gente também tem que... Onde eu quero chegar com esta fala é que a gente também tem que sair um pouquinho só de querer processar, ver o direito do trabalho com uma máquina de fazer processo. Direito do trabalho não é isso, hein? Só fazer processo. Não é isso. Tá? Direito do trabalho não é isso. Tem outros ramos do direito do trabalho, né? Outros módulos do direito do trabalho, que você não precisa ficar só atrelado a processo. E a empresa quer saber disso, para ver se efetivamente, ok, ela está tendo lucratividade ou não no segmento que ela atua. Tá? Obrigatoriamente, ela tem que ter isso em mãos. Perfeito? Sérgio, você passa valor de hora trabalhada nas empresas no qual você milita? Se eu passo o valor da hora... Dos colaboradores, para saber o valor do custo, até inclusive para o custo da mercadoria a ser vendida? Sim, alguns clientes pedem, mas é fácil, só pegar o salário fixo e dividir por 220, né? Certo. É fácil, tudo bem, mas eu preciso saber aquela mercadoria, quanto ela está dando de lucro e quanto está produzindo com este valor, né? Para eu saber se efetivamente vale a pena eu fazer uma hora extra ou se não vale a pena eu fazer uma hora extra. Isso aí é para a contabilidade, o Centro de Custos de Contabilidade Industrial, tá? Quando tem uma indústria, né? Sim. Infelizmente, a indústria eu não atendo por enquanto, tá? Entendi. Então, as empresas têm que ter esse valor em mãos, tá? Para a gente efetivamente saber se vale a pena ou não. A empresa adora saber isso, ok? Depois, no encontro 10, a gente falou aí de interrupção. Não dá para passar tudo, meus amigos, senão não termino, né? Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Aqui é bem simples, não tem muito segredo. É só aprender aquela regrinha, né? Dos 2 S's que eu cheguei a falar para vocês, entendeu? Tanto, eu vou sempre passar os quadrinhos para ficar mais fácil, tá? Tanto na suspensão quanto na interrupção do contrato de trabalho, ambos o empregado deixa de prestar serviços provisoriamente. Então, tanto na suspensão quanto na interrupção, não haverá prestação de serviços. Não há que se falar em prestação de serviços, obrigatoriamente, tá? Porém, o empregador continua obrigado aí pela legislação a pagar os salários decorrentes do contrato de trabalho. Se a resposta for sim, nós estaremos falando aí de interrupção contratual. Se a resposta for não, nós estaremos falando aí de suspensão contratual. Então, para que a gente fique aí massificado com esse entendimento, se é suspensão ou se é interrupção, prevalece a regra dos 2 S's. Suspensão sem trabalho, sem salário. Interrupção sem trabalho, porém com recebimento de salário. Isso eu tenho que saber, porque a partir do momento que eu estou falando de recebimento de salário, eu estou falando aí de pagamento de encargos sociais. Isso tem um custo para a empresa, né? Eu tenho que ficar monitorando esse contrato de trabalho, obrigatoriamente, não facultativamente. Eu tenho que ficar monitorando a todo momento, ok? E aí, o que eu fiz? Nós colocamos aqui, né, todas as hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Eu não vou falar uma a uma, que isso aqui tomou 2 aulas, tá? Mas o que eu gostaria de deixar bem claro para vocês quando a gente fala de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Pessoal, a gente tem que ficar monitorando a todo momento o contrato de trabalho, hein? Por quê? Muitas das vezes, um empregado, por exemplo, num caso de acidente de trabalho,
né, onde ocorre a suspensão do contrato de trabalho, uma vez que ele está recolhendo para a Previdência Social, ele tem alta médica lá da Previdência e ele não informa a empresa que ele teve alta médica. Perfeito? E ele fica, às vezes, sem retornar ao trabalho. Ele esquece. Sabe por quê? Eu fiquei de auxílio-doença ou auxílio-acidente, meu já vai fazer 1 ano e meio. Ah, sabe de uma coisa? Não vou voltar para a empresa, não. Deixa para lá isso. Perfeito? E não volta. E não volta para a empresa. Aí passa 1 ano, passa 1 ano e meio, a empresa fala, pô, e o Joãozinho da Silva? Por onde anda, hein? Perfeito? E se ele procurar um bom advogado, é uma açãozinha meramente simples. Simples, 1 folha e meia de uma ação, mas que dá um resultado enorme. Ok? Olha, eu efetivamente, tá? Eu efetivamente tive alta da Previdência e não voltei para a empresa. Mas o meu contrato de trabalho está ativo? Aí pergunto para vocês, nesse caso que eu acabei de mencionar, nesse exemplo, o contrato de trabalho continua ativo? Sim ou não? Ele teve alta para a Previdência e não retornou para a empresa. O contrato de trabalho dele continua ativo? Sim. Meus amigos, falem comigo. Sim. Sim. Se o contrato está ativo, é devido para ele salário. Então, basta ele pegar o salário dele, ok? Inclusive, vem da convenção coletiva, como a gente falou, entrar no Poder Judiciário e pedir o seguinte, eu quero pagamento de todo o meu salário, de todo o período desse alta médica. Então, o meu salário hoje é R$3.000, faz 1 ano que eu não voltei para a empresa, é 3 vezes 12, 36 mil eu quero receber. Perfeito? Pô, professor Marcos, mas o juiz vai olhar que ele também não voltou para a empresa. Porém, o risco do negócio é do empresário. Ele que efetivamente tem que administrar isso. E ele consegue administrar isso? Consegue. Inclusive pelo próprio site aí da Previdência Social. E como eu disse, é uma ação facílima de se ganhar. Não demanda, ok, muito conhecimento. É bem simples mesmo. Perfeito? Não demanda muito conhecimento. Basta entrar e ganhar. Então, por favor, hein, caros amigos, tem que se tomar muito cuidado com isso. Perfeito? Tem que se ter muito cuidado com isso. Prestem atenção, hein? Tá? E eu digo isso, prestar atenção, com que sentido? Você, quando elaborar o seu contrato aí de prestação de serviço, tá? E ele for genérico, ele não for dividido entre uma advocacia preventiva e uma advocacia contenciosa, para efeitos legais, você faz uma advocacia preventiva também. Você faz uma advocacia preventiva também. Ok? Depois ele vai alegar que você efetivamente causou um dano a ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não é pouco, não. Tem que se tomar muito cuidado para não ter uma ação de responsabilidade civil profissional, hein? Alguém ia me perguntar algo? Professor, Olá. e nesse caso não configura abandono de emprego do empregado? Não. A gente estudou abandono de emprego e a gente viu que tem a intenção manifesta de não voltar. Não só o prazo, como a intenção dele de não voltar ao trabalho. Isso é responsabilidade da... Deixa eu só terminar minha fala, só um minutinho. Essa é a responsabilidade da empresa monitorar o contrato. Perfeito? E não do empregado. O risco do negócio é sempre do empregador. Então, caberia efetivamente à empresa entrar em contato com ele, ok, e falar, olha, efetivamente estou mandando embora por justa causa. A empresa não fez nada disso, a justa causa só pode ser pela empresa em relação ao empregado, e não vice-versa, senão é caso de rescisão indireta. Ok? Ela não tomou nem a providência de mandar embora por justa causa, e esquece,
é porque hoje está ocupado, amanhã a gente vê, a hora que for ver já passou o prazo de 8 meses, um ano e meio, perfeito, e esqueceu. Contanto que empresas efetivamente com muitos funcionários, ela monta um departamento jurídico, tá? Específico para controle de contrato de trabalho ligado à suspensão e interrupção. Principalmente os afastados aí, né, em decorrência aí de algum acidente ou doença ocupacional. Perfeito? Então, isso não pode ser deixado, ok, para lá. Depois eu vejo, e depois querer alegar, né? Mas se o abandono ele também não aparecer em 30 dias, o abandono não é no automático. Não é no automático. Perfeito? Tudo bem, moça? Tudo bem, entendi. A empresa deverá entrar em contato com o funcionário. Aí, caso ele não volte, aí configura abandono. Senão, não. É isso, né? Exatamente. Porque ele pode alegar. Eu tinha intenção de voltar. Vocês que não me pediram para voltar. Estou esperando um comunicado da empresa. Não foi vocês que me encaminharam para a Previdência? Se foi vocês que me encaminharam, caberia vocês me chamarem. Ele tem total razão. Ok. Ok, professor, entendi. Essa é uma linha que a empresa, né, efetivamente tem que tomar cuidado. Tudo bem? Tudo bem, professor, obrigada. Então, meus amigos, eu passei aqui as hipóteses de suspensão e interrupção de contrato de trabalho. Essa é uma apostila longa, tem 18 páginas. Eu acho que vocês têm muita coisa para estudar para a prova, não tem, não? Se olhar tudo aí, rapaz... Não tem bastante coisa, não? Ou vocês acham que não tem? Sim. Bastante. Bastante. Então, por favor, né? Não vão efetivamente deixar isso para a última hora, que acaba não dando muito certo. Tá? Acaba não dando muito certo. Vamos lá para a unidade 11. Vamos ver o que a gente viu na unidade 11. Vamos lá, Ava, vamos lá. Eita, nós. Falamos de férias. Deixa eu abrir nossa apostila aqui. Pá. Eita. Abriu. Habilitar edição. Centralizar aqui para os meus alunos. Deixa eu aumentar aqui a fonte, senão fica muito pequeno. As férias vêm lá. Artigo 129 da CLT, que trata efetivamente de férias. Dissemos que é um período de interrupção do contrato de trabalho. Enquanto a gente fala de interrupção do contrato de trabalho, é sem trabalho, porém com recebimento de salário. Tá? A férias aí, o empregado deixa de laborar para repousar, descansar, e assim vai. Então, a gente tem que ter em mente que o empregado, né, ele não pode, de modo algum, tá? Ele não pode, de modo algum, ser incomodado no seu período de férias. Jamais. Empregado não pode ser incomodado no seu período de férias. Perfeito? Então, a gente tem que ter esta cautela. A pessoa vai sair de férias, a gente já avisa com antecedência, tá? Já pede para ele deixar separado as coisas que ele tem para fazer, perfeito? Para que outra pessoa substitua ele no momento das férias. Detalhe, ok? As férias, efetivamente, servem para a pessoa se convalescer, né? Se recuperar, tá? Depois de 12 meses de trabalho aí, efetivamente exaustivos. Então, ela tem caráter profilático. A pessoa que efetivamente não tira férias, ok, ela fica adoecida, tá? Ela fica adoecida. E vocês vejam que as pessoas que exercem trabalho intelectual, tal como professores, vocês vejam que a gente tem as férias do meio do ano, estamos indo para ela agora, falta um mês cravado para a gente entrar de férias, e temos as férias aí
do final do ano. Então, a gente tem as férias do meio do ano e as férias do final do ano. Por quê? Porque é um trabalho exaustivo, cansa e cansa muito. Para quem se dedica bastante aí ao direito, tá? Percebe o quanto é penoso estudar, o quanto efetivamente a gente tem que se dedicar, ok? Vocês devem estar passando por isso. Por isso que a gente tem as férias do meio do ano e temos as férias aí efetivamente do final do ano, né? Que começa lá, para nós professores, começa no dia 20 de dezembro, quando a gente entra efetivamente de férias, ok? A gente mencionou que os primeiros 12 meses de trabalho, ok? A gente está falando aí do período aquisitivo de férias. Trabalha-se 12 meses para ter um período posterior chamado período concessivo, né? Onde ele irá efetivamente gozar das férias, ok? Gozar de férias. Fizemos até um quadrinho explicando isso, tá? O período aquisitivo e o período concessivo. O importante é que o empregado nunca vai falar para nós quando ele quer entrar numa reclamação trabalhista, efetivamente das faltas injustificadas, porque as faltas injustificadas, ela pode acarretar aí uma redução do período de férias, tá? Ela pode acarretar aí uma redução do período de férias. Então, o artigo 130 da CLT, ok? Vou pôr esse quadrinho que é melhor. Ele trata aí, ó, das faltas injustificadas. Então, ele nunca vai dizer para a gente que ele faltou injustificadamente, né? E aí nós vamos entrar efetivamente com uma ação, e se a gente pedir o pagamento em dobro das férias, a empresa com certeza vai conseguir anular isso, tá? Falar, mas você computou aí as férias injustificadas? Então, na nossa entrevista trabalhista, quando a gente faz a entrevista com o trabalhador, a gente tem que perguntar isso para ele com muita sensatez, com muita exigência, reiterar. Amigo, a gente vai fazer um pedido, né, de pagamento das férias em dobro. Você tem certeza que você não faltou injustificadamente? Você não quer lembrar, tá, a respeito disso, para que a gente possa fazer o pedido corretamente? Hoje em dia, tem aí, tá, ônus sucumbenciais. Você não quer pensar melhor? Perfeito. Isso a gente tem que passar para o empregado para não entrar, ok? Com um pedido inócuo. Entra com o pedido, depois ele consegue o cancelamento. Aí teremos problemas graves, né? Aí teremos problemas graves mesmo. Então, tomar cuidado com isso, hein? Por favor. Tem uma tabelinha, tá? Menor igual a 5 faltas, 30 dias corrido de férias. Outro detalhe, me reporto aqui, a convenção coletiva de trabalho da categoria profissional, a qual ele pertence, me reporto à categoria, porque, segundo a Constituição Federal, as férias devem ser no mínimo de 30 dias. No mínimo. Mas, como eu já disse, tem categorias profissionais de 60, categorias profissionais de 90 dias, tá? É no mínimo 30 dias. Beleza? Menor ou igual a 6 e menor ou igual a 14, 24 dias corridos. Menor ou igual a 15, menor ou igual a 23, 18 dias corridos. Menor ou igual a 24, menor ou igual a 32, 12 dias corridos. Maior que efetiva 32 faltas, perde o direito às férias. Perfeito? É isso que a gente efetivamente tem que saber de férias, tá? E só para finalizar mesmo, um outro detalhe que eu acabei vendo aqui, o período de concessão de férias é o período que atende melhor os interesses do empregador. Então, melhor que atenda aí os interesses do empregador para se conceder as férias. Perfeito?
Pessoal, vejam a importância, né? Eu lembro de ter mencionado para vocês que o direito do trabalho ele está, ok, atrelado a diversas outras pessoas, né? Ele está atrelado a departamento pessoal, ele está atrelado a RH, ele está atrelado à contabilidade, efetivamente. Ele está atrelado ao engenheiro do trabalho e médico do trabalho, ok? Ele está atrelado a técnico em segurança do trabalho. Essas pessoas, tá? Elas efetivamente têm que estar muito próximas a nós. Muito. Essas pessoas que vão trazer a informação para que a gente faça, para que a gente elabore efetivamente a nossa defesa, tá? Essas pessoas que vão trazer a informação para a gente discutir numa mesa redonda de sindicato de determinada categoria profissional, essas pessoas que trarão a informação para a gente ir para uma delegacia de polícia, tá? Delegacia de polícia, quando acontece um acidente do trabalho, com evento lesão corporal, ou então com evento óbito, perfeito? Uma lesão corporal com evento óbito, isso é extremamente grave. Poxa, o cara faleceu no ambiente do trabalho, ele faleceu por qual motivo? A empresa deixou de conceder EPI, a empresa não deu treinamento, tá? Qual foi o motivo que levou essa pessoa a óbito? Bom, quando você fala de alguém que sofreu um acidente ou uma doença ocupacional que foi a óbito, você está falando de homicídio. Seja na modalidade culposa, seja na modalidade dolosa. Perfeito? Isso é extremamente grave. Perfeito? Então, você está falando de homicídio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Essas pessoas, não dá para saber tudo, né? Essas pessoas têm que estar atreladas a nós. Ok? Tem que estar atrelada. Porque é a gente que vai fazer a defesa e é a gente que vai sentar à frente, né, de um juiz de direito, que sabe e sabe muito, não está lá por acaso. Então, não é qualquer historinha, né, que você vai contar, ok, que ele vai efetivamente abarcar a sua ideia. Perfeito? Não é qualquer história. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, hein? Tomar muito cuidado com isso. Não sei se vocês já pararam até para refletir, mas a gente já conversou, foi objeto no meu trabalho. Vocês imaginem agora com esta pandemia, né, do coronavírus aí, quantas pessoas foram a óbito, quantas profissionais da área da saúde. Pô, a gente está falando aí numa média um pelo outro, de um dia pelo outro, de 1.000 pessoas. Poxa, 1.000 pessoas por dia, pô, é muita gente, não é pouca não, é muita gente. Tá, isso em um mês, você está falando de 30 pessoas, né? 30.000 pessoas, perdão, ok? De 30.000 pessoas indo a óbito. Quantos profissionais de saúde que estão no meio do seu ambiente do trabalho, que foram a óbito? Quantos médicos, quantos enfermeiros, ok? Qual é a responsabilidade, efetivamente, deste estabelecimento, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, e muito, perfeito? Qual orientação passar? Tá? Porque quando a gente fala de evento morte, a gente está falando aí de pagamento de pensão mensal vitalícia. Uma coisa extremamente grave, né? E dispendiosa para a empresa. Pensão mensal vitalícia entra na folha de pagamento. Ok? Se a gente fizer aí uma projeção que a expectativa de vida do brasileiro vai até 75 anos, 74,8 até 75 anos, poxa, é para se pensar com muita cautela mesmo, que se tiver que pagar, né, uma indenização nesse valor, pode ser que a empresa tenha sérios problemas aí financeiros. Perfeito? Cabe a gente aí fazer, né, passar essa orientação para a empresa e fazer uma reflexão a respeito disso, hein?
por favor, tomem cuidado com esse tipo de situação. Ô, professor, me tira uma dúvida. É referente a férias, se a empresa dá férias coletivas, o patrão ele pode descontar nas férias individuais? Sim, sem problema nenhum. Sem Tá. qualquer problemática. Não há nem maiores problemas. Tudo Positivo, bem? é positivo. Obrigado, professor. Vamos lá. Dando continuidade aí ao que a gente está conversando, contrato de trabalho. Toda hora eu digo, né, para a gente fazer aí contrato de trabalho, ficar bem atrelado a isso, tá? Contrato de trabalho, ele tem que ser efetivamente uma entrevista que a gente faz aí com o empregado. Pessoal, vocês farão contrato de trabalho daquelas pessoas mais simplistas, né? Mas também teremos contratos de trabalho de grandes executivos, de pessoas que ganham aí 80, 100, ok, por mês de salário. Então, é uma pessoa que ela já exige, né, um outro tipo de contrato. Ela vai querer colocar no seu contrato de trabalho, tá? Previdência privada, ela vai querer colocar no seu contrato de trabalho, ok? Seguro de vida, ela vai querer efetivamente enviar no seu contrato, colocar no seu contrato de trabalho, ok? Pagamento de pensão mensal vitalícia, ela vai querer colocar inúmeros outros aí, benefícios, ela já vai querer fazer uma projeção. Então, quando vocês estudarem aí, não sei se já estudaram ou se já estão estudando, né, teoria geral dos contratos, tudo isso tem que ser muito bem feito, hein? Para que a gente não venha aí, efetivamente, a ter problemas, tá? Senão, olha a situação que a gente pode vir a ter, né? A situação que a gente pode vir a ter. Você não elaborar bem um contrato de trabalho, ok, e depois, na sala de audiência, o juiz pegar e falar para você, né? Ô, doutor, foi você que elaborou o contrato de trabalho? Pô, se você tivesse feito aí um bom contrato de trabalho, talvez hoje não estejamos aqui discutindo esta cláusula contratual. Perfeito? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí. Ok? Tem que tomar cuidado com isso, hein? Perfeito. Faça um bom contrato de trabalho, efetivamente monitore ele a todo momento, deixe ele atualizado e assim vamos. Beleza? Já vimos que o contrato de trabalho ele pode ser por prazo indeterminado ou prazo determinado. Via de regra, os contratos de trabalho são por prazo indeterminado. Via de regra, os contratos de trabalho são por prazo indeterminado. E a gente já viu que contrato por prazo determinado, ele deve ser feito, né, obrigatoriamente por escrito. Então, contrato de aprendiz, contrato de estagiário, contrato de experiência, contrato de safra, todas as modalidades de contrato que pré-determinem prazo, eles devem ser feitos obrigatoriamente por escrito, tá? Obrigatoriamente por escrito. Então, você não vai chegar e fazer um contrato de trabalho, né? E entrar lá no Dr. Google, ok, perfeito, e pegar lá modelo de contrato de trabalho. Vai lá no Dr. Google, imprime ou preenche as lacunas lá e passa a fazer um contrato de trabalho. Para a empresa para a qual a gente milita, né, isso não existe. Nosso contrato tem que ser personalizado, ok? Logo do escritório, muito bem elaborado, qualquer dúvida à tua disposição, vamos colocar tudo bonitinho, um contrato que não seja leonino, né, para que não alegue-se também vício de consentimento. Essa é uma informação importante
para a empresa, porque a empresa quer que coloque tudo no contrato que seja benéfico a ela, né? Tem que chegar para a empresa, a gente podemos nos esquecer, eu também já mencionei isso para vocês, perfeito? Que a gente, quem é autoridade lá no jurídico somos nós. Então, a gente tem que chegar e falar para a empresa, ô, meu amigo, ok, vamos pegar e fazer um contrato que ele seja paritário, que ele seja justo para ambas as partes. Senão, ele vai alegar, existe no ordenamento jurídico, uma situação chamada vício do consentimento, né? Os vícios de consentimento são erro, dolo, coação, simulação e fraude. Os vícios de consentimento. Erro, dolo, coação, simulação ou fraude. E a gente vai chegar e falar, meu amigo, ok, se você efetivamente, né, fizer um contrato leonino, ele vai conseguir anular isso por um vício de consentimento. Então, vamos fazer um contrato paritário, ok, para já usar aí o princípio da equidade, aquilo que é justo, para que a gente não venha a ter problemas. Depois tratamos aí da justa causa, ok? Artigo 482 da CLT, eu vou ficar nesse quadrado aqui, que vem falando efetivamente, né, dos moldes que a gente pode mandar embora por justa causa. A grande observação a ser feita aqui, perfeito, nessa justa causa, é se a gente vai abrir contraditório e ampla defesa para aquela pessoa que está sendo demitida. Aí vem minha pergunta para vocês. Se vocês estivessem à frente aí de uma grande empresa, vocês permitiriam que tivesse aí o contraditório e a ampla defesa? Sim ou não, meus amigos? Falem comigo. Sim. Sim. Nessa linha, né? E como proceder isso? Como colocar isto efetivamente, né, em prática? Como colocar isto efetivamente em prática, né? Essa justa causa. Como colocar efetivamente para que ele tenha direito, né, ao contraditório e ampla defesa. Muitas das vezes as empresas estão sendo aí regidas, né, pelos seus prepostos. Às vezes o dono nem sabe que o preposto trata os seus empregados de forma ríspida, de forma grotesca, ele nem sabe. Então, a justa causa, você abrindo para que a outra pessoa possa desenvolver o contraditório e ampla defesa, você também fica conhecendo, né, a argumentação do empregado. Então, o bom de você abrir, você fica conhecendo também quem é a pessoa para a qual você atribuiu competência para gerir a sua empresa. E os requisitos, efetivamente, para a aplicabilidade de justa causa são esses: improbidade, ok, incontinência de conduta, mau procedimento, concorrência ou negociação habitual por conta própria ou alheia, condenação criminal do empregado transitada em julgado, não esquecer disso, hein? Transitada em julgado, sem suspensão da pena, desídia, que é o desmazelo, né? Não é cauteloso, embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo, perda da habilitação ou requisitos legais por conduta dolosa do empregado, prática constante de jogo de azar, ato lesivo da boa fama ou ofensas físicas, abandono de emprego, indisciplina e insubordinação. Tudo que está colocado aqui neste quadro, tá, faz parte do artigo 482 da CLT. Perfeito?
Mas nós podemos colocar outras causas no regulamento interno da empresa, podemos colocar outras causas no nosso contrato de trabalho, perfeito? Colocar outras situações que a gente entende que seja passível aí para ser mandado embora por justa causa, já que justa causa é a penalidade máxima que um empregado pode ter. Então, a gente tem que ter esta visão. Caso contrário, ele vai entrar na Justiça do Trabalho e vai pedir a anulidade da demissão por justa causa. A nulidade da demissão por justa causa, ok, se ele conseguir, como ele foi aplicado uma penalidade máxima para ele, pode resultar ao empregado em um ressarcimento a título de dano moral. Perfeito? A título de dano moral. Ok? Cuidado com isso, hein? Tudo bem, meus amigos? Sim ou não? Sim. Tranquilo. Sim. A Daniela tá aí, eu não vejo quem tá, né? Eu fico com a tela na Tô frente. sim. Não quero papo com você, viu? Mas tudo bem, depois a gente conversa em box. Não pode guardar mágoa. Vamos lá, brincadeira, por favor. Alguma pergunta? Faça alguma perguntinha para mim, vai, para eu pelo menos tomar um fôlego, 1h15 falando. Existe o caminho contrário também, né, professor? Não entendi. No caso, existe o caminho contrário do empregado demitir a empresa também, né? É a situação da rescisão indireta que a gente já vai ver em 2 minutinhos. Ok? Obrigado. Vamos lá. Então, indo aí o que o Lincoln mencionou, deixa eu fechar aqui, a gente vai para o encontro 14. Ninguém tem nenhuma pergunta para me fazer? Não tem problema. Extinção do contrato de trabalho por rescisão indireta. Deixa eu abrir aqui meu AVA. Aqui, ó. Habilitar edição, centralizar e ampliar para ficar mais bonitinho. Motivos ensejadores aí da rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta nada mais é do que uma justa causa, né, que o empregado, ok, aplica no empregador. Então, na verdade, quando há um descumprimento contratual, vejam que a todo momento eu volto, né, a todo momento eu volto, perfeito? Falando efetivamente de contrato de trabalho. Então, quando há um descumprimento contratual, pode ser pedido aí, requerido, pleiteado, a rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Ela pode ser pleiteada. Ela pode ser pleiteada. Então, quando cabe a rescisão indireta? Quando for tratado com rigor excessivo, ok? Quando o empregado for tratado com rigor excessivo, ok? Perigo manifesto de mal considerável, essa está sendo a maior, né, tipificação em caso de Covid agora, do pessoal de saúde que não está tendo equipamento de proteção individual para trabalhar, um perigo manifesto, ou seja, um perigo já manifestado, de um mal considerado, de um mal considerável. Então, o mal considerável aqui pode ser, inclusive, o evento morte, né? Vejam que a gente está com índice aí de 1.000 pessoas, como eu já mencionei, um dia pelo outro, de 1.000 pessoas indo a óbito. Você imagine você trabalhar num local que você esteja na linha de frente, sem receber aí um equipamento de proteção individual, um EPI. Você pode pedir a rescisão indireta com fundamento disso. Estou entrando com várias, tá? É um perigo já manifestado de mal considerável, ok? São os pedidos que a gente embasa aí para pedir o afastamento de profissionais da saúde por falta de EPI.
ser exigido aí serviços superiores às suas forças, proibidos por lei, ok? Vocês não vão trabalhar como advogado para burlar processo, para fazer levantamento de alvará fácil dentro do escritório da advocacia. Isso é proibido por lei. Contrário aos bons costumes e alheios ao contrato. Ninguém pode trabalhar fora daquilo que foi contratado. Reitero a exaustão, a importância que a gente tem efetivamente de ter um contrato de trabalho. Beleza? Vamos lá. O empregador não cumprir as obrigações contratuais, de novo eu volto para o contrato de trabalho sendo enfadonho. Temos que ter contrato de trabalho bem elaborado, tá? O empregador preposto a praticar em ato lesivo da honra e da boa fama contra o empregado ou sua família, ou se ofenderem fisicamente. Que coisa horrível, brigar dentro do ambiente de trabalho, tá? Redução sensível do trabalho, sendo esse por peça ou tarefa, ok? Acarretará aí, efetivamente, a rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? E o empregador praticar violência doméstica ou familiar contra mulheres. Eita, nós, Lei Maria da Penha. Uma inovação aí com a CLT. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu distribuí meu livro para vocês ou não? Não. 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 Sim ou não? Não. 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 Quantos receberam? Eu não recebi. Foi na manhã, professor. Foi na turma da manhã que o senhor deu. Terceiro semestre. Poxa, Sabe tudo, hein? O menina que tá inteiro. Estudei com eles, né? Beleza. Então, hoje eu vou fazer um sorteio de um livro meu, hein? Tudo bem, meus amigos? Eu vou parar aqui para tomar uma água, que estou com a minha goela seca. Tudo. Professor, posso fazer uma pergunta antes? Pode, quantas quiser. É o Cristiano que está falando, né? Em relação à embriaguez no trabalho. Eu Quem tenho está um cliente, falando? Cristiano, Cristiano da Silva, é isso? é o próprio, sumido. Ah, amigo, eu preciso falar com você. Você mande um WhatsApp para mim em caráter emergencial, hein? Mando sim, com certeza. Você tem meu número? Não, eu vou pedir para o Sérgio. Ou então você pega em qualquer apostila dessa, no final tem meu número. Ah, então tá bom. Tá bom. Fala aí, Cristiano. Certo. Então, eu tenho um cliente que ele trabalha para uma pet shop aqui na Zona Norte de São Paulo, e ele estava na folga dele, acabou que um dos entregadores dessa empresa, na verdade, acho que era o único no dia, se acidentou meio que na hora do horário de almoço. Aí o que fizeram? Ligaram para ele e pediram para ele fazer a entrega, que era uma entrega de urgência, que era um cliente bom e era em grande quantidade. E ele falou que não tinha como, porque ele tinha até tomado uma caipirinha, como era a folga dele, não, falaram que não tinha problema e que iam acertar o dia com ele normal, por debaixo dos panos, ok. Ele foi parado numa blitz, e isso, lógico, complicou na entrega, acabou atrasando tudo, trouxe realmente um aborrecimento para a empresa em relação à entrega, e no dia seguinte, quando ele voltou para trabalhar, demitiram ele por justa causa, em relação a ele estar embriagado no horário de serviço. E ele está falando de entrar com uma ação, tudo isso procede, não? Ele teria como entrar ou não? Teria como entrar, sim. Teria como entrar. Lógico que a gente tem que olhar o caso com mais peculiaridades, né? Sim, sim, até aí é onde ele me contou, né? Eu não sei se realmente tem algum ponto extra, um ponto-chave aí. Exatamente, mas tem como entrar sim, como não. Entendi. Ok? Ô, professor, tira a última dúvida, antes de eu tomar água aí. Vamos lá, meus amigos. E em caso de abuso de autoridade, como é que o empregado ele vai comprovar que o empregador fez esse abuso de autoridade? Tem como ele provar no caso desse? Lógico que tem. Todos os meios de prova são admitidos em direito. Ele vai precisar, o processo trabalhista é um processo de conhecimento. Ele vai ter que se munir de provas, ok? Teve voz alta, não teve. Teve efetivamente palavras de baixo calão, não teve. Teve ofensas morais e físicas. Ele foi ríspido. Se o chefe chamar ele, ele fica dentro da sala. Aí o chefe, fecha a sala aí, fecha a porta aí. Aí fica lá os dois lá, o chefe falando um monte. Aí não tem como provar, né? Porque
Você falou em voz alta, mas aí como é que você vai provar? No WhatsApp, grava e depois faz uma ata notarial? Ah, tá. Como não? Pega o celular, põe para gravar e faz depois uma ata notarial e junta isso no processo. Maravilha, maravilha. Obrigadão, professor. Quem vai receber o meu livro, hein, de brinde? Opa, manda aí. Sorteia aí. Eu quero. Manda aí. Eu. Qual é o requisito que eu vou utilizar para sorteio, hein? Alguém sugestiona? Participação em aula, ganhei. Ah, tá. Eu também. E aí? Metido. E aí? Eu também. Aluno nota máxima, só o Irã e sorteio o online. Isso aí, valeu. Aluno nota máxima. Parabéns. Aí, eu e o Sérgio aí. Os alunos nota máxima é o Irã e o Sérgio. Acho que um dos dois que é primeiro lugar. Fico com uma raiva daquela nota máxima. Pode mandar. Eu tá esquecendo de mim, hein? Quem mais? A Valéria? Aqui. Ah, é verdade, você também, tá sempre lá. E isso você viu que eles ficam gerando uma competitividade, né, gente? Ah, vixe. Beleza. Então, esse aqui, ó, vai para o Irã. Depois obrigadão, professor. Irã vai ter que me prestar, que eu ajudei. Opa, beleza, pode deixar. Na hora que voltar a aula física aí, que esperar o próximo semestre, a gente te entrega. Maravilha, obrigadão, professor. Meus amigos, vou tomar uma água. Daqui 10 minutos eu volto. Tudo bem? Tá bom. Positivo. Beijos. Apaixonados.